Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Maguinho. E bem, é o seguinte, tem um assunto aí que tá dando um burburinho aí na boca de muita gente, que é o seguinte, já vem há muito tempo, cerca de quase um ano atrás, que este assunto vem surgindo aí no Reddit, na gringa, e muitos canais falando sobre isso. E agora tá começando a chegar aqui no Brasil, alguns canais comentando sobre isso aqui no Brasil. E o que acontece? O YouTube, há um bom tempo atrás, já vem falando que ele pretende bloquear os bloqueadores de anúncio, ou seja, um anti-adblock, digamos assim. Uma guerra que não é de agora, uma guerra que plataformas, sites em geral, têm como os adblocks há muito tempo. E aí são dois lados da mesma moeda. O lado onde a plataforma, como por exemplo o YouTube e seus criadores, tem a possibilidade de ganhar monetização, no caso ser monetizado, com base em anúncios, e agora tem alguns outros recursos, mas vamos focar em anúncios, e tem um outro lado da moeda que são os usuários. E aí nesses usuários existem várias porções, várias partições de usuários, digamos assim. Tem usuários que não se importam com o anúncio, assistem sem nem se preocupar, não ligam muito para isso. Tem usuários que ligam para anúncios e acabam querendo assistir vídeos sem interrupções e podem assinar o YouTube Premium ou não, e aí acabam utilizando adblockers. E aí tem outra partição de usuários que eu acabo me incluindo, que são usuários que se preocupam com tracking na navegação da internet em geral. Ou seja, quando você está navegando na internet, você acessa diversos sites, você faz várias pesquisas, e de sites eles têm rastreadores e tem vários outros tipos de potenciações, no caso, tem vários tipos de ter possibilidades. Por que eu falei potenciação? Existem várias possibilidades destes sites estarem rastreando a sua navegação e coisas específicas que usuários que fazem muitas pesquisas acabam se preocupando. Tanto que por isso, como vocês podem observar, eu estou utilizando o navegador Brave para ele ter uma segurança maior em relação a outros navegadores de fingerprint, por exemplo, e ter um bloqueador nativo sem que precise instalar extensões de terceiros é muito atrativo para usuários como eu, que se preocupam com privacidade e segurança. Não que eu especificamente sou daquele tipo de usuário que, eu não quero pagar para essa empresa, não quero dar dinheiro para essa empresa, ver este anúncio, não quero. Não, são questões voltadas à segurança e privacidade em relação a rastreadores que existem na internet. Então o que acontece? Antes de comentar um pouco mais sobre este assunto, o YouTube ele está fazendo alguns testes já há alguns meses de aparecer um pop-up caso ele verifique que você, o usuário, está utilizando um bloqueador de anúncios e ele não vai deixar com que você continue navegando depois de você assistir três vídeos, pelo menos por enquanto. Pode ser que eles mudem, pode ser que eles coloquem um vídeo só e tal. Eles estão em fase de testes para pouquíssimos usuários, não é para muitos usuários, é para pouquíssimos mesmos, e eu acho que eles estão fazendo isso para que eles vejam se a reação vai ser positiva, negativa, se vai mudar alguma coisa da receita dos criadores e do próprio YouTube, para aí sim eles começarem a trazer este pop-up, essa verificação aí para mais usuários. Porque eles fazem essa verificação a partir do momento que o anúncio é exibido, eles percebem algum tipo de script ou dano no seu navegador, e aí este pop-up possivelmente vai aparecer. Ou seja, bloqueando você de usar o YouTube, caso ele verifique que você está utilizando um bloqueador de anúncios. Basicamente é esse o assunto, basicamente é essa a questão. Sabendo disso, vamos partir para alguns comentários e algumas opiniões. Sim, o YouTube ele precisa de anúncios para que os criadores de conteúdo tenham a sua monetização, para que o YouTube em si funcione, basicamente, para que todo o ecossistema do YouTube funcione. Então eu entendo eles estarem fazendo isso para que eles, quem sabe, tenham mais receita ou que possam pagar melhor os criadores de conteúdo da plataforma. Então eu entendo este ponto do YouTube. Se eles acabarem implementando isso de maneira nativa, de maneira padrão para seus usuários, eu não vejo problema nenhum em desativar aquele adblock nativo do Brave Browser para navegar no YouTube. Não tem problema nenhum com isso. Ou se for necessário, se eu acabar não gostando da quantidade de anúncios, pagar o YouTube Premium realmente para que utilize o YouTube de maneira sem anúncios. Eu não vejo problema nenhum nisso, porque eu faço, como eu falei para vocês, eu não ligo para essas questões de anúncios, mas eu ligo
para sites que eu acabo navegando, que eu acabo entrando, e existem diversos rastreadores que eles implementam nos seus sites. E como eu acabo realizando muitas pesquisas entre muitos sites desconhecidos que eu nunca visitei antes, pode ser que eles acabem rastreando coisas que eu não quero que eles saibam do meu computador e do meu dispositivo. Porque existem muitos malwares, muitos razors, muitos arquivos com vírus em muitos sites que você pode acabar realizando download ou coisa do tipo. Tanto que, na minha opinião, este deveria ser o uso principal de um bloqueador de anúncios. Você utilizar em sites que você não confia muito. Você utilizar na sua navegação normal, na sua navegação geral, digamos assim. Que, por exemplo, você está no YouTube e você pode facilmente desativar o bloqueador de anúncios no YouTube. Você tem essa possibilidade. Basicamente, todo bloqueador de anúncios te dá essa opção de você colocar sites que você quer que o bloqueador de anúncios seja desativado, com que os anúncios apareçam, e que os restantes dos sites que você navega, o bloqueador de anúncios esteja ativo, protegendo a sua navegação. Este deveria ser o uso correto do bloqueador de anúncios. Você utilizar em sites que você não confia, os sites que podem te rastrear, o que você não quer que ele rastreie em sites não confiáveis, e você deixar o bloqueador de anúncios desativado em sites que você confia, em sites que você quer ajudar aquele criador de conteúdo, aquele dono daquele site, visualizando anúncios, clicando até mesmo em anúncios para ajudar ele, caso você goste daquele conteúdo do anúncio. E aí você vai ajudando, criando todo aquele ecossistema que a gente já conhece. Mas claro, não são todos os usuários que agem dessa maneira. Existem os usuários que simplesmente não querem ver anúncios. Não importa se ele está preocupado em ser rastreado ou não, não importa se ele está preocupado com sua segurança ou não, ele simplesmente não quer ver anúncios. Beleza, existe esse tipo de usuário e sempre vai existir. E aí pode existir um grande problema com o YouTube fazer isso aqui com essa parcela de usuários que simplesmente não querem ver anúncios, não se preocupando com a sua segurança. Simplesmente utilizar bloqueador de anúncios para não ver anúncios, sem se importar de onde que é aquele site ou sem se importar se ele está tirando a monetização de algum criador de conteúdo. E isso, olha só, para vocês terem ideia, é um pensamento que até o próprio Brave Browser, aqui o navegador que eu estou utilizando, ele tem. Porque o Brave, ele tem um bloqueador de anúncios nativo, mas olha só, ele também tem anúncios. Vocês sabiam dessa? Ele tem anúncios também. Conforme você for utilizando a navegação do Brave, o Brave Search, o Google, conforme você for utilizando os recursos aqui do Brave, você vai ver anúncios, mesmo utilizando o bloqueador de anúncios do Brave. Por quê? Porque o Brave, ele tem a sua seção de anúncios. Anunciantes que queiram anunciar no Brave podem anunciar, que é o que chamam de ad-friendly, digamos assim. São anúncios amigáveis. Então, olha só que interessante. Muitos podem achar controverso um navegador focado em privacidade e segurança, que tem também um bloqueador de anúncios nativo, ter também anúncios. Não parece um pouco controverso? Não parece um pouco de hipocrisia? Não. Por quê? Porque até mesmo o Brave, o navegador focado em segurança e privacidade com o bloqueador de anúncios nativo, sabe que anúncios são importantes para o ecossistema da internet e sites da internet como um todo. Só que a diferença é que, diferente de muitos sites ou até mesmo no YouTube, ele não vai sair implementando anúncio em todo lugar. Ele não vai aparecer um pop-up de anúncio na sua cara. Ele não vai ter 5, 10 anúncios em uma página. Ele não vai ter 5, 10 anúncios aparecendo em um vídeo. Então ele acaba utilizando de anúncios amigáveis na navegação. Ou até mesmo caso você esteja utilizando o Brave Keywords, ele vai te dar anúncios relacionados a notificações do sistema. Então é uma diferença em relação a questões de anúncios intrusivos, digamos assim. Então é importante a gente analisar aqui. Até mesmo o navegador focado em segurança e privacidade, o bloqueador de anúncios ativo, tem anúncios. Então eu seria muito hipócrita se eu fosse criticar que o YouTube por fazer isso. Por que não? Eu estou até mesmo utilizando o Brave focado na segurança e privacidade, que acaba desativando o bloqueador de anúncios em sites confiáveis, que seria o uso correto. E aí o YouTube ele tem alguns caminhos que ele pode seguir neste assunto aí de bloquear os ad blockers. Ele pode fazer o seguinte: uma primeira opção, que seria muito viável para ele, seria utilizar da mesma estratégia que o Brave utiliza. O YouTube ele poderia entrar em contato com desenvolvedores de ad blockers, com essas ferramentas de ad blockers que estão até mesmo presentes lá na Chrome Web Store,
e fazer uma parceria com esses adblockers de colocar anúncios amigáveis no YouTube. Ou seja, se você está utilizando um bloqueador de anúncios no YouTube e o YouTube estivesse feito uma parceria com este adblocker, ele poderia colocar anúncios que não fossem intrusivos, colocar poucos anúncios em uma página, caso esteja verificando que você está utilizando um bloqueador de anúncios, que é basicamente o funcionamento do Brave, ou seja, anúncios amigáveis para você que está utilizando um bloqueador de anúncios. E aí, o YouTube não deixaria de mostrar anúncios, mesmo você utilizando um bloqueador de anúncios, tendo anúncios amigáveis, e ele acabaria tendo este meio aí, não perturbando muita gente que não quer ver o anúncio simplesmente por não ver anúncio. Seria uma opção muito viável, sim, que é a estratégia que o Brave utiliza. Mas uma outra opção seria realmente trazer este ponto aí de bloquear os anúncios, sem se preocupar com os usuários que utilizam bloqueadores de anúncios simplesmente por utilizar, e focar nas inscrições do YouTube Premium. Aí vai depender do que ele vai querer, porque ele tem que lembrar que ele está fazendo de testes. Aqui está, por exemplo, na imagem aqui que vocês estão vendo do Reddit, de um usuário que postou, mas tem vários outros usuários que postaram, porque já está acontecendo há vários meses, que vai bloquear depois de 3 vídeos. Mas quem sabe seja 1, quem sabe seja 4, quem sabe seja 5, enfim, ainda é uma questão, ainda é o X da questão que vai acontecer para quem está em teste e está sendo mostrado para pouquíssimos usuários. Mas a ideia deste vídeo aqui foi debater um pouco com vocês sobre essa questão de anúncio, trazer o ponto aqui do Brave Browser, que ele é um navegador focado em segurança e privacidade, um bloqueador de anúncios ativo, e mesmo assim ele também tem anúncios, no caso, anúncios amigáveis. Então, eu espero que vocês tenham gostado e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu agradeço a sua audiência e até a próxima.